Agora há pouco eu estava conversando com vocês que produtividade é um conceito em ecologia que fala de energia por unidade de área, por unidade de tempo. Sendo que quando eu falo em energia, duas versões da produtividade. Existe uma produtividade líquida, existe, gente, uma produtividade bruta. E a relação entre a produtividade líquida e a produtividade bruta é que a líquida é a bruta menos a taxa de expiração. A propósito, né? Qual é o significado dessa fórmula? Para mim, a melhor maneira de entender o significado de produtividade líquida e produtividade bruta é exatamente falar em salário. Se você chega para alguém, qual é o seu salário bruto? Gente, salário bruto é todo o dinheiro que o cara ganha por mês, sendo que ele nem vê a cor desse dinheiro, né? Porque antes de chegar lá nele, tem desconto de imposto de renda, de INSS, de não sei o quê. E o dinheiro que ele pode usar é o salário líquido dele. Cara, é a mesma coisa trocando dinheiro por energia. Assim como o salário bruto é todo o dinheiro que o cara ganha, produtividade bruta é toda a energia que alguém vai ganhar. Assim como no salário bruto tem uma série de descontos, na produtividade bruta tem uma série de descontos. Esses descontos são chamados de taxa de expiração, é a energia consumida na manutenção das atividades vitais. Para você, moçada, funcionar, você gasta energia. Para o seu coração bater, para o seu cérebro funcionar, para manter sua temperatura constante em 37, taxa de expiração aqui na brincadeira. De maneira que o que você ganha é a produtividade bruta, o que você consome para se manter vivo, os impostos da natureza, é a taxa de expiração, e o que sobra que você pode usar para outras coisas é a produtividade líquida, né? É a energia que sobra. Então, salário bruto, todo o dinheiro que você ganha, aí tem os descontos, o que sobra que você pode utilizar em outras coisas vai ser o salário líquido. Mesma coisa aqui para a energia. No qual, quando eu falo em produtividade líquida, essa energia que sobra é a energia que você armazena. Porque, na verdade, quando eu falei em funções vitais, andar é uma função vital, para procurar alimento, por exemplo, se reproduzir é uma função vital. Então, isso aqui é a energia que você gasta, como um todo, no seu dia a dia. E aí, o que sobra, produtividade líquida, é o que está armazenado nas suas moléculas orgânicas. É o que está armazenado nas suas proteínas, nos seus lipídios, nos seus carboidratos, produtividade líquida. Em média, claro que isso varia de população para população, né? Vou tentar evitar falar em indivíduo, porque a cadeia alimentar não representa indivíduos, em sim populações, né? Então isso aí varia de população para população, mas em média, se você recebe uma quantidade de X, 90% disso você gasta para se manter, sobrando algo em torno de 10% de X armazenado em você. Quando você joga isso aí numa cadeia alimentar, a nossa já clássica cadeia alimentar do capim, veado, lobo, por exemplo, você tem, gente, que o sol emite luz para o capim, suponha que o sol fornece uma quantidade X de luz para o capim. Ora, a produtividade bruta do capim é tudo que ele está ganhando, então é X. Detalhe, como o capim ele é o primeiro nível trófico, eu vou chamar de produtividade primária bruta. Gente, o capim vai pegar a produtividade primária bruta e vai consumir uma taxa de expiração de 90% de X, sobrando uma produtividade líquida de 100% menos 90% de 10% de X. Detalhe, capim é o primeiro nível trófico, então eu vou falar em uma produtividade primária líquida. Essa produtividade líquida é exatamente o que está armazenado nas moléculas orgânicas do capim, é o que vai estar disponível para o veado quando o veado comer o capim. Notem que o que sobra do capim,
a produtividade líquida, o que está armazenado, é o que está disponível para o veado. Nesse caso, a produtividade bruta para o veado, tudo que ele está ganhando, 10% de X. Como o veado ele é o segundo nível trófico, eu vou falar em produtividade secundária bruta, uma taxa de respiração de 90% de 10, 90% de 10 é 9, sobrando uma produtividade secundária líquida de 10 menos 9, 1%. Gente, esse 1% é exatamente a produtividade líquida do veado, é o que está armazenado nas moléculas orgânicas do veado e é o que está disponível para o lobo quando o lobo comeu o veado. Nesse caso, gente, a produtividade bruta do lobo, tudo aquilo que ele está ganhando, 1% de X. Detalhe que o lobo é o terceiro nível trófico, então produtividade terciária bruta. Ele vai gastar uma taxa de respiração de 90% de 1, 0,9, sobrando uma produtividade terciária líquida de 1 menos 0,9, de 0,1% de X, que é o que vai estar disponível para quem comer o lobo. Rapaz, quando a gente coloca esse esquema, a gente tira uma série de regras da ecologia desse esquema, analisando várias regras da ecologia que eu consigo tirar desse esquema aqui. Primeiro deles, moçada, a energia sempre diminui ao longo de uma cadeia alimentar. Eu já tinha falado disso antes, né? Eu estava colocando a culpa na segunda lei da termodinâmica. Mas aqui eu posso explicar de outro jeito. Por que que a energia sempre diminui ao longo de uma cadeia alimentar? Porque, moçada, a maior parte da energia é consumida em cada nível trófico. Pode notar que o capim ganha X, consome 90. Só sobra 10 para o veado. O veado ganha 10, consome 9. Só sobra 1 para o lobo. O lobo, ele ganha 1, consome 0,9. Só sobra 0,1 para quem vier depois do lobo nesse caso. Olha que a energia está diminuindo. De X para 10% de X, para 1% de X, para 0,1% de X. Olha a energia diminuindo, porque em cada nível essa energia ela vai sendo consumida. Segunda regra que eu queria colocar, a produtividade líquida de um nível trófico, ela é igual à produtividade bruta, me ajuda a pensar, do nível trófico seguinte ou do nível trófico anterior? A líquida de um nível é a bruta do nível seguinte ou do nível anterior? Ora, moçada, a produtividade líquida do capim, 10%, é a produtividade bruta do veado, 10%. A produtividade líquida do veado, 1%, é a produtividade bruta do lobo, 1%. Percebam bem que o que sobra de um nível trófico é o que é utilizado pelo nível seguinte. O que sobra é a líquida. O que é usado pelo nível seguinte é a bruta. Quer dizer que a líquida que sobra do capim é a bruta que está disponível para o veado. A líquida, o que sobra do veado, é a bruta que está disponível para o lobo. A líquida que sobra do lobo é a bruta que está disponível para quem resolver comer o lobo aí na história. Então, a líquida de um nível é a bruta do nível trófico seguinte, né? A primária líquida é a secundária bruta. A secundária líquida é a terciária bruta. A terciária líquida é a quaternária bruta e, gente, daí por diante. A líquida de um nível é igual à bruta do nível trófico seguinte aqui na brincadeira. Outra lei extremamente interessante é que, gente, uma cadeia alimentar, ela não pode ser muito longa. Ela não pode apresentar mais do que 4 ou 5 níveis tróficos. Muito raramente ela pode passar disso. Agora, Landim, por que uma cadeia alimentar
não pode ter mais do que 4 ou 5 níveis tróficos? Por um motivo muito, acredito eu, óbvio. Não vai ter energia para a galera muito de trás, né? Olha, moçada, que para o capim a energia é X. Para o veado já caiu para 10%. Para o lobo já caiu para 1%. Para quem comesse o lobo, a energia é 0,1. Isso quer dizer, moçada, que quem ficar muito lá atrás, quarto, quinto, sexto nível trófico, praticamente não vai ter energia. Ou seja, essa história de uma cadeia alimentar não pode ter mais do que 4 ou 5 níveis tróficos é consequência da energia diminuir. Ou seja, cadeias alimentares não podem ter muitos níveis tróficos pelo motivo de que não haverá energia suficiente. Então, não vai haver energia suficiente para os níveis tróficos mais distantes do produtor. Alguém vai lá e briga comigo. Ô Landim, claro que essa regra está furada. Claro que a gente pode, por exemplo, ter cadeias alimentares mais longas do que 4 ou 5. Cara, não pode. Não pode. Quer ver como não pode? Normalmente, gente, as cadeias alimentares mais longas são as cadeias alimentares em ecossistemas aquáticos. Em ecossistemas aquáticos, os produtores são o fitoplâncton. O plâncton, criaturas microscópicas que vivem flutuando na água, e o fitoplâncton, ele é autótrofo. Fitoplâncton, algas microscópicas, usado como alimento pelo zooplâncton, plâncton heterótrofo, constituído lá de protozoários, de larvas de animais aquáticos, de pequenos animais como microcrustáceos, né? Que nem os copépodes, o crio, aquele camarãozinho lá que é comida de baleia. E aí, moçada, o zooplâncton é comido por um peixe pequeno, sei lá, sardinha. E daí por um peixe maior, sei lá, atum. E daí por um peixe maior, sei lá, tubarão. Pô, acabou a cadeia alimentar. Né? O tubarão está lá, que a gente chama no topo da cadeia alimentar. Ele é um predador de topo, ninguém come o tubarão. No que alguém briga comigo. Claro que alguém pode comer um tubarão, Landim. Eu posso ir lá, pescar o tubarão e comer o tubarão. Aí, eu terminei de comer o tubarão, aí veio um leão e me comeu. Aí o leão estava passeando, veio um dinossauro e comeu o leão. Tudo bem, né? O dinossauro eu estiquei. Mas, na verdade, o leão eu já tinha esticado. Na verdade, com você eu já tinha exagerado. Porque, gente, lembrem que a cadeia alimentar não representa indivíduos. Ela representa populações. Então, não é um fitoplâncton, um zooplâncton, uma sardinha. É uma população de fitoplânctons sendo comido, né, por uma população de zooplânctons, sendo comido por uma população de sardinhas, sendo comido por uma população de atuns, sendo comido por uma população de tubarões. Dúvida? Populações de tubarões comem populações de atuns? Sim. Populações humanas comem populações de tubarão? Não. Se a partir de agora o homem resolvesse comer tubarão, em uma semana os tubarões do mundo iam acabar. Não ia ter, moçada, tubarão para quem quisesse. Pode acontecer uma vez? Pode acontecer uma vez de você comer tubarão. Né? Quando eu era criança, eu morei em Fernando de Noronha durante 4 anos. Pense numa infância bacana. E lá um dos pratos típicos da ilha é carne de tubarão preparado como se fosse carne de bacalhau. A galera apelidava de tubalhau, né? Secava o tubarão como se fosse bacalhau para comer. Pô, uma vez dá para você comer isso. Mas se você resolvesse todo mundo começar a comer tubarão, não ia ter tubarão para quem quisesse. Por exemplo, uma vez, pode acontecer de um leão comer uma pessoa? Pode, né? Você está passeando no meio da rua, o leão foi lá e te comeu. Ok, mas vem cá, populações de leão frequentemente, regularmente, comem populações de humanos? Não. Então o que eu quero dizer é que numa cadeia alimentar você não pode pensar em indivíduo, tem que pensar em populações, não é um leão comendo uma pessoa. Uma vez isso pode acontecer, de um leão comer uma pessoa, mas não é frequente. Populações de leões não comem populações humanas. Uma vez pode acontecer de você comer tubarão, mas não é frequente. Populações humanas não comem populações de tubarão. E nesse caso, moçada, populações de tubarão comem populações de atum,
a cadeia alimentar parou bem aqui e ela está no limite, viu? Ela está no limite porque se você vai lá e pensa, se o Sol fornece uma quantidade X de energia para o fitoplâncton, vai dividindo por 10, né? X, 10%, 1%, 0,1%. Então, 10%, 1%, 0,1%, 0,01%. Gente, para quem comesse o tubarão, ia ser 0,001% da energia original. A energia, ela vai diminuindo, ou seja, o cara que tivesse lá depois do tubarão, a quantidade de energia dele ia ser muito pequena. Alguém deve estar curioso pensando em casa. Ô Landim, carne de tubarão é light, é? Carne de tubarão tem poucas calorias, carne de tubarão não engorda, né? Como a gente fala aqui no Ceará. Carne de tubarão não dá sustância não, né? Não, sei lá, dá energia e tal para você. Pelo amor de Deus, cuidado. A cadeia alimentar não representa indivíduos. A cadeia alimentar representa populações. Então, quando eu falo que a energia do fitoplâncton é 10 e a do tubarão é 0,01, pelo amor de Deus, não é que um fitoplâncton microscópico dê mais energia do que um tubarão grandão. Não é um, é a população. Se você pega todos os fitoplânctons do oceano e soma, por mais que eles sejam microscópicos, a quantidade deles é tão grande que quando você soma todos, a quantidade de energia acumulada nos fitoplânctons como um todo é maior que a quantidade de energia acumulada nos zooplânctons, nas sardinhas, nos atuns, nos tubarões. Cuidado que não é indivíduo, é população. Eu vou até fazer a comparação. Vem cá, você está morrendo de fome. Quem te dá mais energia? Sardinha ou tubarão? Aí eu vou lá e digo, depende. Você está falando de sardinha e tubarão? Em que sentido? Porque, cara, se você pegar uma sardinha e um tubarão, pelo amor de Deus, né? Uma sardinha desse tamanhozinho, tu come, dá nem para encher o buraco do dente. Né? Claro que você vai continuar com fome. Enquanto que um tubarão, sei lá, branco, de 1 tonelada, claro que você não vai conseguir comer ele sozinho. Então é óbvio que a sardinha, sei lá, tô chutando aqui, 10 gramas, ela vai ter muito menos energia do que o tubarão branco de 1 tonelada. Ô Landim, mas aqui não está escrito que a energia da sardinha é 0,1 e a energia do tubarão é 0,001. É porque aqui é a cadeia alimentar, não é o indivíduo, é a população. Se você pega a população de sardinhas, se você pega a população de tubarões, rapaz, aí é diferente. Numa população de sardinhas, tem quantas sardinhas? Bilhões, trilhões de sardinhas. Somadas as bilhões, as trilhões de sardinhas, eu vou ter na população de sardinhas milhares de toneladas de sardinha. Enquanto, moçada, na população de tubarões, tem quantos tubarões? 10 tubarões? Sei lá, 100 tubarões. Somados, você tem 100 toneladas de tubarão. E nesse caso, se eu penso do ponto de vista da população, a população de sardinhas, bilhões, trilhões de sardinhas, somadas milhares de toneladas, tem mais energia que a população de tubarões com apenas 100 toneladas. Daí, cuidado, em ecologia, a gente não analisa o indivíduo, a gente analisa a população. Não é uma sardinha e um tubarão. Se fosse 1 em 1, entre uma sardinha de 10 gramas e um tubarão de 1 tonelada, claro que o tubarão ele vai te dar mais energia. Duvido eu dó tu conseguir comer um tubarão de 1 tonelada. Mas, moçada, em termos de população, as bilhões de sardinhas somadas têm mais energia que os 100 tubarões que tem na área. Alguém vai lá e diz assim, ô Landim, e se for quilo por quilo, 1 quilo de sardinha e 1 quilo de tubarão? Rapaz, quilo por quilo dá mais ou menos a mesma coisa, né? Carne de sardinha é basicamente proteína, carne de tubarão é basicamente proteína,
valor calórico das proteínas, 4,1 quilocalorias por grama, e não me interessa qual é a proteína. O que quer dizer que quilo por quilo dá no mesmo. Em indivíduo, o tubarão ganha. Em população, a sardinha ganha, que é exatamente a análise ecológica. Em quilo por quilo dá mais ou menos empate aqui nesse caso. Mesmo raciocínio aqui, moçada, em relação ao lobo e ao capim. Você está morrendo de fome e aí você encontra lá para comer um capim ou um lobo. Quem te dá mais energia? Alan, de um capim me dá 10, o lobo me dá 0,1. Calma. Entre um pé de capim e 10 gramas, um lobo que pesa, sei lá, 100 quilos, pelo amor de Deus, em 100 quilos de carne de lobo, tem muito mais energia do que em 10 gramas de um pé de capim. Então, indivíduo por indivíduo, entre o pé de capim de 10 gramas e o lobo de 100 quilos, o lobo de 100 quilos me dá muito mais energia que o capim de 10 gramas. Só que a cadeia alimentar não está representando o indivíduo, está representando a população. Se eu pegar toda a população de capins, milhões, bilhões, trilhões de pés de capim que existem numa área, somar a massa desses bilhões de pés de capim, a massa somada deles é muito maior que a massa somada de lobos. Sei lá, 100 lobos na área. Os milhões de capins, bilhões somados, têm uma massa maior de matéria orgânica do que, gente, os 100 lobos. E é por isso que o capim, como população, a soma dos capins tem muito mais energia, 10%, que a soma dos lobos, que tem muito menos energia, 0,1%. Então, cuidado para não confundir tubarão indivíduo com tubarão população, sardinha indivíduo com sardinha população, capim indivíduo com capim população, lobo indivíduo com lobo população. Nas cadeias alimentares, eu tenho que pensar sempre em população. O que me leva, inclusive, à última das leis, entre aspas, que eu queria discutir com vocês. Quanto mais próximo você estiver do produtor, maior a quantidade de energia disponível para você. Nesse caso, gente, só um segundinho. Quer dizer então que, outra regrinha, quanto mais próximo você estiver do produtor, maior será a quantidade de energia disponível para você. Faz sentido, né, gente? Pode notar que entre você comer, por exemplo, tubarão e entre você comer sardinha, gente, sardinha como população é mais energética, né? Por isso que a gente não come muito tubarão, porque por mais que um tubarão seja muito grande, ora, moçada, né? Se a gente fosse comer tubarão, tem poucos tubarões no mundo, eles acabariam logo. Por isso que a gente prefere comer atum, ou ainda sardinha, porque nesse caso, por mais que uma sardinha seja pequena, tem tanta sardinha no mar, que, cara, a soma da massa delas é muito grande, né? Inclusive, estava comentando que quanto mais para cima, mais energia, né? No sentido populacional. Então, tem muito mais massa de sardinhas somadas do que de atuns somados, do que de tubarões somados. E isso se reflete no preço do alimento, né? A boa e velha lei básica da economia de oferta e procura. Como você tem moçada lá que tem pouco tubarão no mundo, como tem pouco tubarão, automaticamente a oferta é pequena, o preço ele é mais alto, né? O que é mais caro? Comer sardinha ou comer atum? Atum é mais caro. Como tem menos atuns no planeta, você tem que a oferta é menor, o preço é mais caro. Como tem mais sardinhas no planeta, você tem lá que a oferta é maior, o preço é mais barato, né? Mesmo raciocínio, por exemplo, lá, né? Salmão do sushi, é caro. Muito mais caro, por exemplo, que sardinha. Por quê? Porque o salmão está lá embaixo na cadeia alimentar. Isso quer dizer que a população de salmões no mundo é pequena comparada à população de sardinhas. Como a oferta de salmão é menor, o preço é mais alto. Como a oferta de sardinhas é maior, o preço é mais baixo, porque tem sardinha pra caralho. Somando as populações de sardinhas, tem lá um bocado de sardinha no mundo.
A propósito, é por isso que baleia não come tubarão, né? Claro que se uma baleia comesse um tubarão, ela ia conseguir energia pra caramba de uma vez. Mas também, cadê o próximo tubarão, né? Encontrar o segundo tubarão seria difícil. Melhor do que comer tubarão, seria comer atum. Mas baleia não come atum. Seria melhor ainda comer sardinha. Mas baleia não come sardinha. Baleia, ela come plâncton. Por que, moçada? Se você coloca lá a cadeia alimentar, fitoplâncton, zooplâncton, baleia, ora, como a baleia é um cara espertão. Se você tem lá que a energia do sol para o fitoplâncton é X, nesse caso, para o zooplâncton é 10%, para a baleia é 1%. Muito melhor do que se ela comesse tubarão, ou se ela comesse atum, ou se ela comesse sardinha. Se ela vai lá e come o zooplâncton, ela fica mais próximo do produtor, maior energia disponível para ela, né? Tanto é que nas aulas de zoologia eu comentando que baleias não têm dente, né? Que na verdade a baleia orca não é uma baleia, é um golfinho anabolizado, é um golfinho bombado, né? Golfinhos têm dentes. E baleias de verdade, elas se nutrem meio que por filtração, né? Tem tipo uma escova no céu da boca, abre a boca, entra água, o plâncton fica preso lá na escova e a água sai por aberturas que tem no pescoço. Cara, para baleia é muito fácil comer, ela abre a boca e nada. E a comida entrando, a água saindo, a comida entrando e a água saindo. Eu sei que a comida é microscópica. É claro que um krill, um camarãozinho microscópico, claro que a quantidade de calorias é muito pequena. Mas, moçada, ela tira na quantidade. Ela come todo dia, filtra milhares de toneladas de água e consegue toneladas de krill para comer, para manter aquele corpãozinho dela. A vantagem exatamente de ela ficar mais próximo do produtor. Alguém vai lá e briga comigo. Ô Landim, quer dizer que quanto mais próximo do produtor, maior energia? Quer dizer que plantas, elas são alimentos mais calóricos? Não, gente, não é isso. Cuidado que se você pensar, porque a planta, ela é um produtor, se eu comer planta eu obtenho mais calorias? Não. Isso é aquele raciocínio. Entre você comer uma vaca e você comer um trigo, poxa, moçada, um pé de trigo, não estou falando nem um trigo, um pé de trigo inteiro, pesa, sei lá, 200 gramas? Gente, a vaca inteira pesa 500 quilos? Porra, fala sério, né? 500 quilos de carne de vaca tem muito mais energia do que em um pé de trigo de, sei lá, acho que 200 gramas eu coloquei muito para baixo, sei lá, e 1 quilo de pé de trigo aqui na brincadeira. Ou seja, cara, cuidado, né? Quando eu estou falando dessa história de quanto mais próximo do produtor, maior energia disponível, estou falando do ponto de vista populacional. Porque quando você vai lá e soma todos os trigos do mundo e todas as vacas, a massa de trigos somados é muito maior do que a massa de vacas, de maneira, moçada, que do ponto de vista populacional tem muito mais trigo do que vaca, a massa somada dos trigos é maior que das vacas e os trigos como um todo minam mais energia. O que quer dizer que se eu for herbívoro, se eu for vegetariano, se eu for vegano, nesse caso, do ponto de vista populacional, do ponto de vista não do indivíduo, não da comida, a vaca ou trigo, mas da população, a energia é maior. Inclusive, uma historinha clássica, experiência clássica. Certa vez pegaram duas regiões idênticas de 10 hectares e plantaram trigo nas duas regiões. Numa das regiões, a galera pegou o trigo e deu trigo para o homem comer. Na outra, moçada, a galera deu trigo para o boi e o boi para o homem comer. Minha dúvida é, em qual das duas situações, situação 1, situação 2, dá para alimentar uma maior quantidade de homens ao longo de um ano? Trigo homem ou trigo boi homem? Onde é que dá para alimentar mais gente? Ora, moçada, se você tem que o sol manda uma quantidade X de energia para o trigo, a energia disponível para os homens é 10%. Se você tem que o sol manda uma quantidade X
de energia para o trigo, para o boi é 10%, para o homem é 1%. Sabe o que isso significa na prática? Que, cara, quando tu come o trigo, o desperdício de energia é bem menor. Você tem acesso a uma quantidade maior de energia do que quando você come o boi, né? Porque nesse caso, do trigo passa para o boi. Cara, quando o boi ganha energia do trigo, o boi usa a maior parte da energia para ele. O boi usa energia para andar, para poder mugir, para poder chifrar a galera. O boi usa energia para produzir coisas que você não vai comer, que nem osso, que nem chifre, e etc e tal. Ou seja, nesse caso, essa energia é perdida. E o que sobra que você pode comer, músculo, gordura, etc e tal, é 1%. E a consequência dessa experiência é que 10 hectares de trigo homem, 10 hectares de trigo boi homem, desse jeito você consegue alimentar muito mais homens num espaço de tempo. Muito mais pessoas num determinado espaço de tempo, com a mesma quantidade de espaço. Isso aqui tem algumas implicações bem interessantes para a nossa vida, né? Por que carne é mais cara do que arroz, do que pão? Oferta e procura, né? Notem, moçada, que com 10 hectares de trigo homem dá para alimentar cerca de 30 homens. Os mesmos 10 hectares de trigo boi homem só dá para alimentar uma pessoa. Olha que absurdo. Os mesmos 10 hectares, nesse caso, se você pega trigo homem, dá para alimentar umas 30 pessoas. Trigo boi homem, só dá para alimentar uma. Com a mesma terra, com o mesmo terreno, você consegue alimentar muito mais pessoas com trigo, com pão, ou então com arroz ou com outro vegetal. Se eu tenho que alimentar mais pessoas, a oferta é maior. Se a oferta é maior, o custo é mais baixo. Se aqui dá para alimentar menos pessoas, é porque a oferta é menor. Se a oferta é menor, o preço é mais caro. Pode notar que alimentos de origem animal são mais caros que alimentos de origem vegetal, né? Plantas, de modo geral, são mais baratas, né? Arroz, pão, caso do trigo e etc e tal. Por quê? Porque com a mesma área dá para alimentar mais gente, oferta mais alta. Carne é mais cara, com a mesma área dá para alimentar menos gente, a oferta é menor, o preço é mais alto, né? Inclusive, hoje em dia, né, o consumo de carne tem se tornado um dos grandes vilões da ecologia no sentido do desmatamento, né? Para produzir carne para uma pessoa que seja, tu vai precisar, moçada, de muita terra. Você vai precisar de muita terra. Muito mais terra do que se fosse para plantar. Para plantar, um pouquinho de terra já alimenta um bocado de gente. Para você produzir carne, um pouquinho de terra dá para alimentar somente um pouquinho de gente. De maneira que, quando se fala em alimentação vegana, do ponto de vista nutricional, né, tem coisas bacanas, tem coisas que não são bacanas. Mas do ponto de vista, moçada, lá, ecológico, devo admitir que é bem interessante. No sentido de que, se todas as pessoas do mundo, né, elas fossem vegetarianas, daria para alimentar muito mais gente com menos terra. Daria para alimentar mais pessoas com menos terra, menor desmatamento, impacto ambiental bem menor. Sendo a gente mais carnívoro, a gente vai ter que, nesse caso lá, precisar de mais terra. Não estou pedindo para ninguém ser vegano. Mas, cara, no futuro, com a população humana aumentando como ela aumenta, cada dia, vamos ter que ingerir cada vez menos carne, ingerir cada vez mais alimentos de origem vegetal, né? Inclusive, o preço da carne nos últimos anos tem subindo muito, população chinesa aumentando, melhorando a qualidade de vida. E quando melhora a qualidade de vida de alguém, das primeiras coisas que o cara quer fazer é melhorar a alimentação. Melhorar a alimentação, introduzir mais proteína animal. Então, os chineses nos últimos anos estão consumindo muita carne. E isso, moçada, está levando a querer produzir mais carne, produzir mais vaca, desmatamento, e aí vai, o que é uma tendência mundial, né? Temos que, infelizmente, dar uma segurada nisso. Volto a dizer, não estou mandando você ser vegano, mas você diminuir a ingestão de calorias animais e aumentar a ingestão de calorias vegetais, beleza, ajuda a conter, por exemplo, o desmatamento.